Olá, a escritora mineira Nara Vidal é autora dos romances Eva e Sorte, ganhador do Prêmio Oceanos, e do livro de contos Mapas para Desaparecer. Ela acaba de lançar Shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare, e o Entre Linhas conversou com Nara sobre essa análise de personagens femininas da obra do dramaturgo inglês como Julieta, Desdémona e Ofélia. Nara, você acaba de lançar Shakespearianas, Mulheres em Shakespeare. Que mulheres são essas e como você estruturou esse livro? Ele é um trabalho de muitos e muitos anos. Eu já estudo Shakespeare eu conheci Shakespeare na universidade, na faculdade de letras, e eu tinha ali já um desejo de começar a desenvolver essa perspectiva de estudo de Shakespeare a partir das mulheres. Tem toda essa questão, né, de estudos acadêmicos serem predominantemente feitos por homens, principalmente em relação a Shakespeare, a cânones. E quando eu decidi, então, fazer uma pesquisa sobre as mulheres de Shakespeare, eu parti muito desse princípio. Quem eram essas mulheres tão interessantes? Essas figuras são muito cristalizadas, a gente acaba conhecendo essas personagens muito sem questionar, sabe? Então elas vêm assim muito prontas pra gente. A gente pensa na Julieta, pensa, sei lá, na Desdémona. Essas personagens acabam ficando tudo que elas não são, elas acabam ficando unidimensionais e elas são muita coisa. O John Keats, que era um poeta romântico inglês, ele tinha esse termo chamado negative capability, que é um termo que eu gosto muito porque ele aplicou isso aos estudos do Shakespeare e que, na verdade, é a condição que nós temos como leitores de se satisfazer com o incerto. Tanto essa ideia da minha proposta de passar para as pessoas essas interpretações, né, colocar para as pessoas ideias para que elas interpretem essas personagens já tão conhecidas, parte muito disso, parte de uma inconclusão. É um trabalho que nunca é concluído. Shakespeare é impossível você concluir, né? Você tem sempre camadas e desdobramentos e possibilidades de interpretar coisas que já são muito conhecidas. Agora, você agrupou essas personagens como Ofélia, Desdémona, Lady Macbeth. Você agrupou-as relacionando com os 4 elementos. Sim. Como foi isso? Primeira coisa importante dizer, não é um livro acadêmico. É um livro de crítica, de um ensaio mais livre, né? Talvez... Eu acho que algumas beiram até crônicas, às vezes. Então, a gente tem a Sycorax, e as bruxas, elas são um elemento terra, porque elas têm toda essa relação com terra, com floresta, enfim. A Sycorax vem da tempestade e as bruxas são do Macbeth. E aí tem, por exemplo, o Ariel, sugerir a Lady Macbeth, porque tem toda uma estratégia de pensamento, de matar, do regicídio, de tudo isso. Então, eu peguei muito nesses pontos fortes delas para poder ligar. É interessante que você fez com algumas dessas personagens uma leitura que traz um elemento muito contemporâneo. Por exemplo, eu introduzi a questão possível do aborto na Ofélia do Hamlet. Eu moro na Inglaterra há muito tempo, né? Tem mais de 20 anos que eu estou lá, então eu tenho um acesso a uma bibliografia um pouco mais vasta, né? Que aqui nem sempre tudo está traduzido, então tem sempre esse limite, né? Esse limite bibliográfico. E no caso da Ofélia é muito interessante porque eu li um livro na Inglaterra que falava muito sobre as plantas medicinais daquela época e como eram usadas naquele período do século XVI, XVII, que é por onde o Shakespeare passa, né? Por essas pesquisas eu soube, por exemplo, que a audiência, os espectadores daquele tempo, eles sabiam dessas informações. Quando a Ofélia começa a citar nome de plantas e de flores, eles provavelmente faziam essa associação. Identificavam já, algo que para nós é totalmente estranho, né? Exatamente, identificavam todos aqueles elementos, das plantas e das flores, com essa parte da medicina, ou seja, aquilo ali para eles era uma coisa muito familiar. Então, quando ela dizia lá que ela ia dar columbina para a mãe, para Gertrudes, ela estava ali sugerindo que tinha ali uma questão do aborto, né? Que ela vai usar aquela planta para o aborto, o feno, enfim, todas as outras plantas que ela cita. Sempre que um escritor ou uma escritora faz uma leitura ensaística de outros autores, clássicos ou não, a gente sempre fica tentando entender onde que
o escritor está falando não apenas do seu objeto de estudo, mas também de si mesmo. Eu acho que a gente escreve sobre o nosso tempo. Isso é sempre assim, né? A gente está aqui escrevendo sobre o nosso tempo. E por mais que eu faça referências a coisas históricas, como, por exemplo, Sorte teve, uma nova novela que chega que vai ser O Puro no ano que vem, são referências históricas, mas a minha visão é uma visão fresca de hoje em dia, né? O que eu coloco ali é o que eu tenho dessa visão minha. Então, os pontos e os temas que eu peguei para essas mulheres de Shakespeare são caros para mim, porque são coisas que me interessam hoje em dia. O Sorte é um livro que fala sobre uma mulher imigrante que vem da Irlanda, a Margaret, e a relação dela com essa escravizada, que é a Mariava. E sim, é curioso porque tem ali a questão da maternidade, é uma gravidez, as duas têm gravidezes que não são desejadas, né? Quer dizer, uma é desejada, mas ela é uma vergonha, ou seja, eram chamadas mulheres caídas, né? Que isso aconteceu de fato, né, na Irlanda. E essa relação da maternidade com a sexualidade e o quanto isso tem de problemático, prescritivo, cerceador, que aparece no Sorte, vai reaparecer no Eva, que é seu romance Sim. mais recente. O Eva é um livro que foi um livro que me deu um imensíssimo trabalho escrever, porque ele é muito fragmentado, ele não é linear, traz muitas questões psicológicas, que na verdade é uma coisa que me interessa imensamente, a observação psicológica das pessoas. Eu gosto muito de estudar essa parte, é uma parte rica para mim. Eu acho que ele se baseia ali nessa questão da relação com a mãe, que é muito forte, a relação dela com a mãe, que é uma relação de imenso controle, manipulação. E ela leva toda essa relação da mãe para os outros relacionamentos que ela tem, que também viram relacionamentos doentios e problemáticos e extremamente tóxicos. Eu acho que a literatura serve para esse debate, como qualquer obra de arte, como qualquer expressão artística, né? Você tem um filme, você vai falar de temas, e eu acho que a literatura ajuda muito nisso. Por isso, essa coisa da literatura panfletária, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo engolir bem, porque a gente não precisa fazer isso, sabe? Dá para fazer outra coisa que não seja tão didático, sabe? Dá para expandir um pouco mais e, ao mesmo tempo, entrar nesses temas que são importantes, que são políticos, que são urgentes e que a gente precisa falar deles, certamente. Seja nos palcos ou na televisão ou no cinema, seja lendo na versão original de teatro ou numa adaptação em prosa, sempre é tempo de conhecer Hamlet, a obra mais fascinante de William Shakespeare. Eu tive contato com Hamlet pela primeira vez por causa de um trabalho de faculdade e lembro de ter sentido muita dificuldade de ler o texto original numa tradução antiga de um livro que eu comprei bem baratinho num sebo. Alguns anos mais tarde assisti Hamlet no teatro e que diferença! Foi uma montagem legal que houve aqui em São Paulo. Nunca vou me esquecer, o peso foi completamente outro. Agora, o contato mais profundo que eu tive mesmo com essa obra foi recentemente. Eu já tinha o meu canal no YouTube e eu me propus a fazer uma leitura coletiva com os meus seguidores e me propus a discutir cada um dos atos, cada uma das cenas, me debrucei sobre os mistérios dessa obra. E claro que não foi possível tratar de tudo, porque Hamlet é talvez o trabalho da literatura ocidental que mais tem repercussões em todas as áreas do conhecimento, como na política, na filosofia, na psicanálise, no debate dos papéis de gênero, enfim, é um dos primeiros protagonistas realmente modernos da literatura ocidental. A história foi mais ou menos adaptada de uma lenda escandinava que os contemporâneos de Shakespeare na certa reconheciam, mas coube a ele, ao dramaturgo, dar toda a profundidade e complexidade à narrativa deste herói, um príncipe do reino da Dinamarca, que acabou de perder o pai e um belo dia enxerga uma aparição, o fantasma de seu próprio pai se manifesta na frente dele e denuncia que sua morte, que tinha sido recente, não tinha sido um acidente. Na verdade, ele foi assassinado pelo próprio irmão, que ao invés de conceder a Hamlet o título de rei, tomou o trono para si e ainda se casou com a mãe do rapaz, a rainha Gertrudes. O fantasma então incumbe o filho Hamlet de vingar a sua morte. E é aí que começam os verdadeiros problemas do herói. Porque Hamlet está tomado pelo desejo de vingar o pai e ele sabe que a sua missão deve ser cumprida sem pestanejar, mas ele não é
um herói de lendas, de fantasia, de contos de fadas. Hamlet tem dúvidas, hesitações, muito medo e muita consciência da morte. Se você nunca ouviu falar de Hamlet, eu tenho certeza que pelo menos a imagem do herói segurando filosoficamente um crânio e contemplando o fim de todos nós já te passou pela frente. E é até hoje uma das imagens mais fortes da cultura ocidental. Conheça Hamlet. A cada nova leitura, mais mistérios vão se revelando na nossa frente. Mais motivos nós temos para nos admirar das contradições deste herói moderno. Absolutamente fascinante. Eu quero indicar um livro chamado A Quem Prefere Ortigas. É japonês, do autor chamado Tanizaki. Eu estou indicando esse livro porque é uma grande história de desamor. Eu particularmente gosto muito dessas histórias. E traz o encontro entre um Japão se ocidentalizando e o Japão tradicional. Eu gostaria de indicar um livro que eu estou lendo, é a biografia da Hannah Arendt, e ela foi perseguida pelo regime nazista. Pegando a experiência pessoal dela, ela conseguiu criar as próprias ideias, criar sua filosofia, usando tudo isso que ela aprendeu durante a vida toda dela. E o que ela falou é que, basicamente, tem pessoas, sim, que são ruins, mas tem pessoas que estavam lá apenas servindo ao governo, atendendo a ordens, então que não todo mundo que era nazista era necessariamente ruim. Por conta disso, ela foi muito criticada, ela foi muito polêmica, mas ela teve uma opinião assim, bastante, como eu disse, focada na história de vida dela, e ela conseguiu falar bastante sobre essa questão do perdão, da gente conseguir enxergar tudo isso que aconteceu de uma forma sem paixão, da gente conseguir olhar para aquilo e enxergar realmente o que é o mal. Com tradução de Maurício Santana Dias, Um, Nenhum e 100.000 é o romance do prêmio Nobel italiano Luigi Pirandello, em que o estranhamento com a própria imagem leva o protagonista a um vertiginoso mergulho na instabilidade do sujeito moderno. Histórias de Vida reúne as entrevistas que a jornalista francesa Laure Adler realizou com o sociólogo Edgar Morin, que aos 102 anos é um dos maiores intérpretes da complexidade da condição contemporânea. Jung, Vida e Obra é um itinerário pela biografia e pelas teorias do suíço Carl Gustav Jung, pioneiro da psicanálise e criador da psicologia analítica, escrito pela psiquiatra Nise da Silveira, grande interlocutora brasileira do pensador suíço. E Algumas Distâncias Percorridas traz poemas do cearense André Maia que expressam de modo crítico e irônico o efeito corrosivo da vida urbana sobre o corpo e a subjetividade. Depois do intervalo, uma entrevista com o psicanalista Jorge Forbes sobre seu novo livro, Pílulas de Psicanálise. O Entre Linhas volta já. Em Pílulas de Psicanálise, Jorge Forbes faz reflexões sobre temas da contemporaneidade, e, claro, sobre a própria psicanálise, na forma de aforismos e sentenças. O Entre Linhas conversou com o psicanalista sobre o uso desse gênero literário fragmentário que permite ao leitor estabelecer diferentes conexões entre os textos do autor. Pílulas de Psicanálise tem como subtítulo Aforismos e Sentenças. No entanto, a gente, olhando o livro, vendo as referências, vê que são aforismos desentranhados de textos maiores. O que isso diz sobre a sua percepção da realidade contida nessas pílulas de psicanálise? Esse livro, para mim, é uma experiência muito interessante e totalmente diferente dos anteriores. É um livro que eu me submeti à leitura de duas pessoas, Teresa Genesini e Letícia Genesini, mãe e filha, curiosamente, e que me propuseram recolher dentro de conferências, falas, entrevistas, livros, artigos que eu tenha produzido, recolher frases e
organizá-las em um índex, né? Frases que tocassem diversos aspectos da vida humana. Eu acho que esse livro é aquilo que a gente sempre fala, que o leitor pertence à obra, que depende do seu leitor para nós entendermos de que maneira o que você fez, o que você escreveu, o que você falou foi entendido. Esse livro para mim foi um exercício muito interessante. Você tem um projeto chamado Terra 2. Na verdade, é uma outra forma de compreender o mundo contemporâneo, o impacto da tecnologia, a nossa forma de sociabilidade e elaboração de subjetividade e relação intersubjetiva a partir da existência dessa interação entre o mundo real e virtual, entre o ser humano, a tecnologia, o mundo digital, etc. A ideia do Terra 2 atravessa essas pílulas de psicanálise. Foi a maneira que eu encontrei para falar de uma forma precisa e sensível do momento atual que a gente vive, aonde as pessoas se sentem muito perdidas porque elas sabem que o mundo mudou, do nascimento à morte que é tudo diferente. Você tem cardápio para nascer, cardápio para morrer, você não envelhece da mesma forma, não trabalha da mesma forma, não ama da mesma forma, não ouve música da mesma forma, tudo é totalmente diferente. E as pessoas se sentem desbussoladas, sem norte, sem bússola. E ao acontecer isso, começa a haver um movimento reacionário de as pessoas utilizarem velhos remédios para novas possibilidades dessa terra tão diferente da terra anterior. E nessa Terra 2, a começar do mais importante, foi minha chave de leitura fundamental, nós viemos de 2.800 anos de estrutura social, de forma de organização do ser humano vertical, onde você tinha um padrão, você tinha proximidade e distância do padrão, e você tinha disciplina, você tinha um mundo focado, um mundo unitário, o universo, né, um mundo unitário. Você tinha protocolos de realização das coisas, e aí de repente você vai para uma terra totalmente diferente, líquida, como que é o Bauman, uma terra criativa, uma terra múltipla, e eu quis chamar a atenção sobre esse aspecto. Vamos terminar o nosso papo aqui falando dessa sessão de aforismos que é sobre o Brasil, em que você escreve, vou ler 2 aforismos para você comentar. O Brasil é um país propício à psicanálise, pois esta só se desenvolve em comunidades que suportam questionar as soluções para o desejo humano, pondo em dúvida modelos padronizados. E o brasileiro não se assusta com a globalização nem com a pós-modernidade. Há muito ele desconfia das hierarquias e das tradições. Eu vejo que aí tem 2 referências bastante conhecidas para pensar. Tem a referência a Sérgio Barcos de Holanda e tem a referência a Domênico de Masi. O Sérgio Barcos de Holanda, quando estuda o caráter brasileiro, com a raiz do Brasil, fala da nossa maneira de ser, do uso do diminutivo, do uso do nome Manuel, não Costa Pinto. A gente usa o nome dessa maneira, a gente não pergunta o nome de família, ou seja, a gente rompe com a tradição, a gente usa muito diminutivo, tomar um chopp é terrível, um chopinho tudo bem, a gente se atrasa, mas é só uma atrasadinha, vai tomando um chopinho que eu estou chegando, estou pertinho, né? Que a gente usa frase desse tipo. Nós somos, no dizer de Sérgio, nós somos aventureiros, nós não somos defensores da tradição, nós somos defensores da aventura, de ver o novo naquilo já conhecido. Esse espírito acaba se revelando muito adequado para um mundo globalizado. Domênico de Masi, num dos últimos livros dele, O Futuro Chegou, já um nome é evidente, alusão ao Brasil, examina diversos modelos desde muito tempo, desde a Grécia até hoje, modelos de laço social humano. E ele chega à conclusão, no que eu concordo plenamente com ele, que o modelo atual, nesse mundo novo que a gente não tem bula, o modelo virá do Brasil. E um dos exemplos que ele chega a dar é quando o brasileiro é capaz de, numa avenida, colocar 5.000 pessoas no asfalto, 200.000 na arquibancada, 5 milhões em casa, entra uma pessoa, dá um apito, e sai todo mundo organizado, dançando samba, gente que sabe dançar, gente que não sabe dançar, o turista que comprou fantasia no dia anterior, a plateia canta junto e a pessoa da televisão
sente igualmente. Essa maneira de ser do brasileiro é muito propícia à Terra 2, só que a gente precisa assumir esse lugar. Como diria Demásio, o futuro chegou, o Brasil está aí, e esse aspecto, né, tem que ser valorizado. E que ninguém que está nos assistindo vai dizer assim, e os problemas sociais, e a fome, e a favela. Tudo isso existe, são imensos problemas, né? Mas não dá para de vez em quando a gente ter uma qualidade positiva, e a qualidade positiva é o próprio laço social do brasileiro. Não é sempre que os pequenos leitores podem ler obras criadas especialmente para o público infantil por uma autora que ganhou o Prêmio Nobel. Isso acontece em dose dupla com os livros A Alma Perdida e Um Senhor Notável, parceria de duas polonesas, a ilustradora Joanna Konsejó e a escritora Olga Tokarczuk, que em 2018 recebeu a mais importante premiação da literatura mundial. Em seus romances e contos, Olga Tokarczuk costuma dar conotações míticas e épicas, porém num registro rebaixado, cotidiano e ao mesmo tempo fantasioso, às crenças e aos costumes contemporâneos, incluindo nossa relação com a ciência, a tecnologia e os animais. Em A Alma Perdida e Um Senhor Notável, a escritora também parte de um olhar crítico aos hábitos atuais, como a obsessão pela produtividade e o narcisismo produzido pela internet, mas num tom de fábula, que explicita aquilo que pode nos emancipar dessas manias. Em A Alma Perdida, temos um homem que trabalha sempre com muita pressa, sem descanso, e não consegue ver qualquer graça no mundo. Quando numa viagem se sente asfixiado a ponto de não se lembrar do próprio nome, uma médica sábia lhe ensina que as almas têm uma velocidade própria e não conseguem acompanhar o ritmo que impomos à vida. O personagem, então, se isola num cotidiano contemplativo, no qual recupera a memória dos momentos felizes e a capacidade de fruir a germinação da alma do mundo, representadas por ilustrações que, lado a lado, descrevem seu passado e sua lenta cura. Um Senhor Notável é mais fantástico, entre o cômico e o sombrio. Em cena está o Senhor Aparecido, assim chamado pelo narrador por ser admirado e por se fazer ver a todo momento através de selfies. Aos poucos, os traços do rosto que lhe deu fama começam a perder nitidez. Recorre então a tecnologias digitais, que na promessa de lhe conferir novamente singularidade, apenas ampliam o seu caráter postiço e estereotipado. Em ambos os livros, Tokarczuk e Konsejó expõem um estranhamento de si que decorre da perda da relação com aquilo que nos é mais profundo, aquilo que não pode circular e ser consumido na forma de mercadoria ou imagem. E mesmo quando sua personagem não consegue sair desse curto-circuito, como ocorre em Um Senhor Notável, a narrativa em dois planos, criada por Joanna Konsejó, indica com lirismo e uma melancólica beleza aquilo que está além ou aquém do mundo percebido pelas personagens de Olga Tokarczuk, materializando visualmente os lugares e os modos de vida imaginados pela escritora polonesa como libertação de nossas neuroses e aflições. O Entrelinhas de hoje termina lembrando de Arnaldo Jabor. O cineasta e jornalista nasceu no Rio de Janeiro em 1940 e morreu em São Paulo em 2022. Jabor venceu o Urso de Prata do Festival de Cinema de Berlim com Toda Nudez Será Castigada, de 1972. Dentre seus livros, destacam-se Os Canibais Estão na Sala de Jantar e Amor é Prosa, Sexo é Poesia. Até semana que vem. O que eu acho bacana é que quando eu escrevo sobre política, eu tento. Eu acho que tem uma coisa que eu faço e da qual eu acho legal, me orgulho, porque tem que se orgulhar de alguma coisa também, né? É que quando eu escrevo sobre política, eu me coloco pessoalmente. E quando eu escrevo sobre coisas pessoais, isso também, de certa forma, é uma coisa política, porque as duas coisas se entrelaçam. Eu não vejo a política fora de mim, eu me vejo dentro do mundo político, dentro da realidade do país. Eu faço questão de me colocar, de dizer o que eu penso, porque eu acho que é a única coisa que a gente tem para fazer. Eu não gosto de articulistas que se põem numa postura de estar fora da realidade e criticam de fora.
como se a política estivesse lá e eles aqui. Eu não acredito nisso. Na França, quando o sujeito, na Sorbonne, dá uma conferência, alguém faz uma pergunta, em geral, o sujeito está falando e fala assim, mas de onde o senhor está falando? Do Parlez-vous? De que campo? Porque, né? Então, tem muita gente no Brasil que critica a partir de uma postura meio abstrata, ninguém sabe de onde eles estão falando. Eu não me coloco. Se isso é bom, muitas vezes eu digo bobagem, às vezes eu erro. E o que são os mapas para desaparecer do seu livro de contos? Eu me interesso muito pelo ser humano, como ele se esconde. Então, todas essas questões do humano por trás dos disfarces, os silêncios, o que não é dito, isso me interessa muito mais do que o que é dito, do que está ali aparente para todo mundo ver. O que está aparente geralmente é um disfarce. Aí não me interessa tanto. Então, desaparecer, eu acho que é legal por isso. E aí você fala de anulações, cancelamentos, sim, fugas, exatamente. Né? Como as pessoas conseguem se organizar em volta dos outros, mas por todos esses meios de se disfarçar mesmo.